Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. Coloque-se em pé se você puder. Eu não vou reler todo o texto, mas eu vou reler 2 versos. Os versos 12 e 15, que dizem assim. Verso 12 de Efésios 4. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Podem se assentar, irmãos, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O que devemos e queremos falar aos irmãos hoje é que uma igreja saudável exige crentes saudáveis. Os irmãos já se atentaram, já prestaram atenção, e isso não é errado, muito pelo contrário, isso que eu vou dizer agora é uma questão que todos nós devemos ter atenção com isso. O quanto nós estamos num tempo que as pessoas requerem e estão dedicando atenção à sua saúde física. Seja em questões de exercício, seja em questão de medicação, seja em questão principalmente de alimentação. Não é? Muito se fala sobre uma alimentação saudável. Muito se fala sobre hábitos saudáveis. Muito se diz sobre uma vida saudável. De você ter, realmente investir tempo, às vezes até recursos, em ser uma pessoa saudável. Nota como o mundo valoriza isso, e não é à toa que faz isso. Se queremos ter qualidade de vida começa por saúde. E a saúde precisa ter cuidados. E quanto mais nós vamos aumentando, não é, a nossa carreira, a nossa idade, mais cuidados são necessários. Dizem os médicos que quanto antes nós começamos a cuidar da nossa saúde, mas teremos idosos, não é? Seremos idosos que gozam de uma saúde realmente verdadeira, uma saúde que lhes dá força e ânimo para os últimos tempos da vida, as últimas etapas da vida. Se isso é verdade na questão física, isso também é verdade na questão espiritual. Só que, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos nisso. Muitas vezes parece que até mesmo os próprios crentes estão dando mais atenção à saúde do corpo do que a saúde da alma. Não é errado se preocupar com a saúde física, mas é extremamente perigoso não se preocupar com a saúde da alma. A alma também adoece. Nós, nas quartas-feiras últimas, estudamos no Salmo 42, por que estás abatido, a minha alma, ou por que te entristeces dentro de mim? A alma adoece. Os médicos e psicólogos dizem que a depressão é o mal do século. E você observa na palavra de Deus que, por exemplo, Paulo era um homem que tinha tudo para sofrer de depressão, perseguido, angustiado de todas as formas, mas que nunca permitiu que essas coisas trouxessem tristeza à alma dele, as enfrentou sempre com gratidão a Deus. Paulo tinha um cuidado especial com isso, com a saúde não só física, mas a saúde da alma. E quando nós observamos a igreja, todos querem uma igreja saudável espiritualmente. É desejável que a igreja seja saudável espiritualmente. Mas notem, irmãos, a igreja só é saudável espiritualmente quando os membros, as pessoas que se reúnem nela, são saudáveis espiritualmente. Se nós queremos uma igreja saudável, ou seja, uma igreja que edifique os seus membros, uma igreja que fortaleça os seus membros, uma igreja que encoraje os seus membros, que dê crescimento àqueles que estão nela, que realmente faça ou dê condições que os seus membros enfrentem os dias de luta com um apoio necessário, se nós queremos uma igreja saudável a esse ponto de fortalecer os seus membros, nada mais justo pensar que essa igreja só será saudável se os seus membros forem saudáveis na vida espiritual. Sempre foi assim. Nós falamos muitas vezes aos irmãos, quando falamos de família, que a forma de melhorar a igreja, primeiramente é melhorar a mim mesmo, em segundo lugar, melhorar a minha família, e então,
melhorar e abençoar minha igreja. Mas tudo começa no terreno pessoal. E assim, uma igreja saudável começa por crentes saudáveis. Ou seja, o estado espiritual da igreja é reflexo do estado espiritual dos seus membros. Desde o pastor ao mais novo irmão desta igreja, todos nós refletimos de alguma forma na igreja o nosso estado espiritual. Você não pense que a igreja não é afetada pela sua força ou fraqueza espiritual, ela é. E é afetada por quê? Porque nós não somos uma organização, nós somos um organismo, um corpo. Se você acha que aquele dedinho menor do pé, o mindinho do pé lá não tem serventia nenhuma, topa com ele numa pedra para você ver o trabalho que vai dar. É um dedinho tão pequenininho, parece que não tem função nenhuma, mas machuca ele para você ver o quanto você vai mancar. Ninguém na igreja pode dizer, olha, se eu enfraquecer espiritualmente não vai ter resultado nenhum. Tem sim, irmão. E ninguém pode dizer, se eu melhorar espiritualmente, se eu crescer espiritualmente, não vai fazer diferença na minha igreja. Faz sim, e muita. Muita diferença. Então hoje eu quero observar isso, uma igreja saudável, e quais as exigências para nós termos realmente crentes saudáveis nessa igreja. Eu vou citar quatro questões que eu creio que podem ajudam a mim e podem ajudar os irmãos também. Primeiro, a vida cristã saudável é uma vida de crescimento espiritual. Isso é essencial. Todo crente saudável espiritualmente é um crente que está crescendo em Cristo. Saúde espiritual quer dizer crescimento. Saúde espiritual quer dizer fortalecimento em Cristo. E por isso nós dizemos que é estranho ao crente o não crescer espiritualmente. Se você não está crescendo espiritualmente, isso é estranho. Isso não é normal. Não crescer espiritualmente não é uma forma saudável de vida cristã. Não crescer espiritualmente quer dizer que ao invés de você ter uma vida saudável espiritual, há deficiências na sua vida. Notem que ali em Efésios o Senhor diz que Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento ali é equipamento. Ele quer que os seus santos, os seus filhos, estejam equipados para a obra dEle. Ou seja, que eles estejam crescendo, amadurecendo, equipando-se para aquilo que Deus quer deles. Então é estranho que um crente não amadureça. É estranho que um crente não cresça espiritualmente. Há um texto central nisso, 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 7, e eu quero que os irmãos observem bem isso. 2 Pedro capítulo 1, diz assim: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, agora ele diz, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Vamos olhar um pouquinho para esse texto para saber o que ele nos ensina. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que crescimento espiritual exige esforço. Por quê? Porque ele diz assim, diligentemente, com toda a diligência. Isso quer dizer, literalmente, com todo o esforço, acrescentando toda a nossa determinação. Ninguém cresce por osmose, ninguém cresce simplesmente por ficar parado. Crescimento espiritual, irmãos, exige esforço. Crescimento espiritual exige luta. Crescimento espiritual exige realmente esforço da nossa parte. Nós nunca vamos crescer espiritualmente se não nos esforçarmos para isso. Simplesmente achar que se eu estiver parado, se eu estiver apenas ouvindo e não praticando, eu vou crescer. Não, é preciso ouvir e praticar, ou seja, o esforço de colocar em prática. Agora, observe isso. Isso exige uma continuidade. Então Pedro diz assim, acrescentai, ou seja, a esse esforço, se esforcem, e a isso acrescentem. Ele diz, a fé. Você está se esforçando para crescer espiritualmente? Então acrescente a isso a confiança em Cristo. Acrescente a essa confiança em Cristo a virtude. Virtude aqui é muito interessante, são aquela palavra que significa os atos heróicos. Pode ser de um soldado na guerra, ou de um atleta, ou de qualquer questão assim. Alguém que foi além dos seus limites, ou seja, alguém que foi além do que os outros foram. Nós diríamos assim, um campeão, alguém que venceu uma prova, ou ganhou uma luta, ou venceu uma guerra, ou algo assim. Ele está dizendo então, acrescentem a fé em Cristo, atos dessa forma. E a esses atos virtuosos acrescentem o conhecimento. Conhecimento aqui é o estudo da verdade de Deus.
a temperança. Sabe o que é temperança? E parece que no nosso tempo nós estamos perdendo o que significa essa palavra. Temperança significa domínio próprio, autocontrole. Você já viu como nós estamos num tempo onde as pessoas não têm autocontrole? E Deus está nos chamando a sermos pessoas que crescem espiritualmente e que possuem autocontrole. Agora, depois de autocontrole, ele diz claramente, paciência. Um autocontrole que te leva à paciência. E uma paciência, ou seja, que é o fruto de passar por tribulações que levam à piedade, que é o contrário de impiedade. Impiedade é viver como se Deus não tivesse nem preocupado comigo. Piedade é viver constantemente com os olhos em Deus. Nesta piedade acrescentem o amor fraternal, ou seja, o amor para com os irmãos. E a esse amor acrescentem o amor que é sacrificial. Notem que Pedro nos dá uma sequência de coisas que devemos acrescentar na nossa vida. Você acrescenta uma e não pode parar, você tem que continuar e acrescentar outra e não pode parar, tem que continuar e acrescentar mais uma. Esse é o esforço na vida cristã. Isso é o crescimento na vida cristã. Mas agora Pedro continua e ele começa a dizer 3 coisas que nós devemos evitar. Observe os versos 8 a 10 quando diz: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Então ele fala 3 coisas que são inimigos do crescimento espiritual. Primeiro, o ócio. Preguiça. Sabe por que muitos crentes não crescem espiritualmente? Vamos ser sinceros conosco mesmo, sinceros com a nossa própria vida, com o nosso próprio coração. Não crescem espiritualmente por preguiça. Eu nunca vi um homem bem-sucedido e preguiçoso. Eu nunca vi, e eu já li sobre isso, sobre grandes pintores. Você conhece pintores que as suas obras já ultrapassam 5 séculos. E a gente pensa assim, olha, será que no momento ali de inspiração aquele homem fez aquele quadro? Não. Ele passou anos e anos e anos fazendo esboços, desenhando separadamente cada parte daquele quadro, até que depois de muito esforço, ele juntou tudo aquele material que ele tinha e formou aquela imagem. Muito bem pensada, muito bem trabalhada e feita com todo esforço. Ele não foi preguiçoso nisso. Irmãos, nós devemos ter um cuidado tremendo com o ócio, com a preguiça espiritual. Pedro está nos advertindo aqui sobre isso. Ele diz, não sejam ociosos, não sejam preguiçosos. E ele diz, não sejam estéreis, não sejam infrutíferos na vida espiritual. É um segundo problema. Além da preguiça, a falta de frutos. Eu não vou perguntar, mas eu creio que diversos irmãos já plantaram árvores frutíferas. Alguns anos atrás eu plantei uma videira, não é? Eu queria ter uvas, eu plantei 2 pés de videira. Eu não tinha muito conhecimento de como cuidava daquela planta. Eu não sabia nem exatamente como podava ou tudo. Então eu procurei um irmão que me ensinou a cuidar dela. E ali depois de 1 ano, 1 ano e meio, eu estava satisfeito com a minha videira, comendo muitas uvas dela. Mas eu pensava inicialmente que era apenas plantar e deixar ela ali que daria tudo certo. Não era assim. Exigia poda, exigia cuidado. Teve um dia que eu tive que cavocar toda a parte do pé ali dela, da onde ela se enterrava na terra, cavocar profundamente e colocar adubo profundamente ali, depois tampar tudo de novo e constantemente aguar para aquele adubo não esquentar e assim aquilo curtir e ir alimentando aquela videira. Eu pensei que era fácil. Não era tão fácil, mas depois os frutos vieram. Sabe por que às vezes o crente ele não dá frutos espirituais? Porque simplesmente ele não cuida da vida espiritual. Ele não tem cuidado da vida espiritual. Isso não deve acontecer. Em terceiro lugar, cegos, ter vista curta, cerrar os olhos. Os irmãos sabem, às vezes eu estou de óculos, às vezes eu estou de lente. Hoje eu estou com as lentes, mas se eu tirar as lentes, eu não consigo identificar nem o Reinaldo onde ele está ali. Se eu olhar, eu não sei que é o Reinaldo. A Bíblia está dizendo que nós podemos nos tornar o tipo de crentes que não consegue identificar o que está ao redor dele. Tem uma visão tão curta, ao invés de ter uma visão de longo alcance.
Isso é o que a Bíblia nos chama. Chama ao olharmos e não só observarmos, mas observarmos, aprender com aquilo que nós estamos olhando. Então são 3 coisas a evitar: a preguiça, sermos estéreis espiritualmente e sermos cegos espiritualmente. Então o Senhor nos chama ao crescimento e ao evitarmos essas coisas. Em segundo lugar, a vida cristã saudável tem um alvo específico. Eu gosto muito como Paulo diz, que ele não está lutando como aquele que não tem objetivo, como alguém que pega uma espada à mão e fica bramando a espada sem alvo, sem nada. Não, ele diz assim: eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Vida cristã é assim. A vida cristã saudável, ela tem um alvo. Você já observou pessoas que não têm alvo na vida? Pessoas que não têm objetivos? Pessoas que não traçam metas? É muito interessante a pessoa que não traça meta. Independente do lugar que ela vai chegar, tá bom, porque ela não planejou estar em lugar nenhum. Se ela vai fazer uma viagem, ela não tem metas, não tem objetivos, não traçou a sua viagem, qualquer lugar que ela chegar tá bom. Por quê? Porque nunca houve uma real meta, um objetivo estabelecido. Então qualquer lugar que ela tiver, se ela tiver perdida ou não faz diferença. Mas para aquela pessoa que tem metas, que tem alvos, faz uma diferença tremenda. E a vida cristã é assim. Ela não é algo sem alvo, nós temos que saber para onde estamos indo. E uma vida cristã saudável, ela sabe aonde ela quer chegar. E Paulo nos ajuda aqui no verso 13. Ele diz assim: até que cheguemos, olha o nosso alvo, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Até que cheguemos, até que todos cheguemos. Eu quero chamar atenção para isso primeiro. Esse alvo na vida cristã, a igreja, o corpo de Cristo, é um corpo que não aceita retardatários nem desistentes. Notem, nós somos chamados a ter um alvo. E Cristo não aceita retardatários nesse alvo. Ele quer que você cresça. E Ele também não aceita desistentes nesse alvo. Uma vez que você pertence a Cristo, uma vez que você creu nele, Ele quer que você atinja o alvo. Por exemplo, Paulo diz aos Filipenses: estou plenamente certo que aquele que iniciou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, você vai até o final da carreira. Deus está dizendo isso. Agora, são 4 questões aqui. Esse alvo é estabelecido da seguinte forma: primeiro, uma fé madura. Ele diz assim: até que cheguemos à unidade da fé. Uma fé madura. E a fé se torna madura sendo provada. Ou seja, aqui a vida espiritual saudável, ela é estabelecida no fato que nós temos como alvo uma fé madura. Sabe o que é uma fé madura? Nós temos, irmãos, a tendência tremenda de confiar na gente mesmo. Quantas vezes eu vejo crentes usando aquele versículo que diz assim: maldito o homem, e usam assim: maldito o homem que confia no homem. Não é assim que usamos muitas vezes? Agora, se observarmos o contexto, a questão é: maldito o homem que confia no homem, no seu próprio braço, na sua própria força. Uma fé madura é uma fé que tira os olhos de si mesmo e coloca em Cristo. É uma fé realmente que está alicerçada no poder do Senhor. Quantas vezes o Senhor teve que lidar com os discípulos dessa forma? Lembra eles no barco, com as ondas açoitando o barco, e eles perguntando: Senhor, não te importa que pereçamos? E o Senhor diz a eles: homens de pequena fé. Por que o Senhor diz a eles isso? É como se o Senhor dissesse: olha, vocês não estão entendendo quem está no barco com vocês? A fé madura é aquela que entende quem está nos acompanhando. É uma fé que sabe para onde está indo, ela não tem medo, ela não tem temor, ela nos ajuda a andar firmemente com Cristo. Em segundo lugar, esse alvo tem como objetivo um relacionamento íntimo com Cristo. Ele diz ali: ao conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, aqui entra uma questão muito importante. Nós podemos ter um conhecimento, um relacionamento intelectual com Cristo. Vocês já prestaram atenção nisso? Nós podemos saber todas as histórias que os evangelhos contam sobre Cristo. Nós podemos saber quantos salmos falam sobre Jesus Cristo, além do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor. Nós podemos saber todos os nomes messiânicos de Cristo. Nós podemos saber qual será realmente o futuro, a revelação sobre o que Ele fará no futuro. Conhecimento é bom, é ótimo.
Mas a Bíblia está nos chamando que, além desse conhecimento, nós tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Uma vida espiritual saudável passa por um relacionamento íntimo com Cristo, ou seja, eu sei quem é o meu Salvador, Ele sabe quem eu sou. Eu gosto muito quando os irmãos cantam no especial aquele hino, eu sou dele, eu sou do meu Salvador e Ele é meu. Isso é muito interessante. Ou seja, é um relacionamento íntimo entre o crente e o seu Senhor. Em terceiro lugar, esse alvo inclui a correção das nossas falhas. Todos aqueles que estão crescendo espiritualmente e têm uma vida espiritual saudável, estão corrigindo as suas falhas. Lembra quando o Senhor fala no Sermão do Monte sobre observar um pequeno cisco no olho de uma pessoa e observar uma trave, uma viga que está diante do meu olho? O Senhor sempre frisou esse ponto, que pessoas que estão crescendo espiritualmente corrigem-se a si mesmas. Estão olhando para Cristo e corrigindo as suas falhas. E além disso, inclui a implantação do caráter de Cristo em nós. Se você citei o Sermão do Monte, as bem-aventuranças são uma descrição do caráter de Cristo. Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É uma descrição de um caráter. Quando você tem um alvo, você tem realmente o caráter de Cristo sendo copiado em você, sendo aplicado a você. E isso é importante. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, esse alvo é estabelecido dessa forma: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então ele diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você sabe a imagem que tem nesse versículo? Você consegue imaginar o que esse versículo está descrevendo? Eu não sei quantos aqui já estiveram num estádio. Aqui ele está descrevendo não um estádio de futebol como nós conhecemos, é muito semelhante a isso. Era um estádio como nós vemos nas Olimpíadas, que tem aquela pista atlética ao redor das arquibancadas. Já viram essa imagem, não viram? Quando ele diz assim, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está usando uma imagem. Ele está dizendo assim: olha, tem muitos que já completaram essa carreira, e agora eles estão assentados, observando-nos, a nós que estamos nessa carreira. Alguns a estão completando, nós estamos no nosso passo também, correndo para completá-la. E ele está nos chamando e dizendo: olha, observem todos aqueles que estão observando vocês, que são os heróis da fé de Hebreus 11. É por isso que ele fala nesse ponto isso. Ele diz assim: vocês têm todas essas pessoas a observarem, então corram com paciência a carreira até o final. Ele está dizendo: eles estão olhando para vocês, e vocês estão correndo com um alvo, o alvo de chegar ao fim da carreira, aonde nos espera o Senhor Jesus. É isso. Então todo crente tem um alvo, a vida cristã saudável tem um alvo. Em terceiro lugar, usando agora o verso 14 de Efésios 4, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora então, a vida cristã saudável vence a imaturidade. A vida cristã saudável vence a imaturidade que é tão natural ao ser humano. Eu quero aqui citar algumas coisas sobre isso. 3 delas especialmente. Primeiro, vença sua própria tendência à imaturidade. Isso, nós temos uma tendência à imaturidade. Crescer dá trabalho. Tornar-se maduro dá trabalho. Tornar-se um homem completo dá trabalho. E muitas vezes nós temos uma tendência à imaturidade, porque também temos uma tendência à preguiça. O Senhor aqui nos chama realmente a vencer essa tendência. Ele diz: para que não sejamos mais meninos. Meninos aqui são o quê? Realmente aqueles que ainda não sabem nem falar, infantes, criancinhas, aqueles que são espiritualmente imaturos, sem uma base firme. Pessoas que estão sujeitas a isso, às alterações, aos caprichos, a serem mimados. Você já notou isso? A diferença entre ser mimado e ser amado mostra quanto você é maduro. Uma pessoa mimada quer que sejam realizados todos os seus desejos. Uma pessoa amada permite que em amor, até mesmo aquele que lhe ama, use da vara para a disciplina.
Usar da varinha da disciplina é amor. E Deus está dizendo que Ele disciplina todo aquele que Ele ama. Então nós temos que vencer essa tendência, a nossa imaturidade natural. Em segundo lugar, vença a sua própria tendência à inconstância, porque diz assim: levados em roda por todo o vento de doutrina. É como um navio apanhado ao vento, como um navio que não está preso, não está firme, ele é jogado para todos os lados. Alguns de nós têm essa inconstância, não estão firmes no Senhor. Ora estão animados, ora estão desanimados. São levados em roda por todo o vento de doutrina, e esse é um perigo constante. Em terceiro lugar, vença a sua própria tendência à autoilusão, porque o verso diz: pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Engano quer dizer astúcia, ilusão. Essa astúcia é uma conduta inescrupulosa, e fraudulosamente quer dizer com fraude, com a invenção do erro, uma tendência à autoilusão. Esses dias eu estava conversando com alguns homens aqui na igreja, e eles observam a mesma coisa que eu. Vocês já viram parado nos pontos de ônibus aquelas pessoas que usam assim, como uma tábua e 3 copinhos? Você já viu isso? Na minha infância lá no Rio Grande do Sul eu vi muitas vezes isso. E ele tem uma bolinha de espuma que ele coloca num dos copinhos. E tem ali um cúmplice dele. Então o cúmplice vem e diz: olha, se você acertar em qual dos copinhos vai ficar essa bolinha, você ganha esse dinheiro. E o cúmplice vem e aposta, por exemplo, R$50 eu aposto. Ele mexe lá e ele deixa você ver em qual ele está colocando a bolinha. E o cúmplice vem, aposta e ele diz: ah, encontrou, e paga. Mas você não sabe que aquele é um cúmplice, que aquilo ali é uma ilusão. E você vê aquilo, e tem uma coisa chamada ganância, né? Ganância é um problema sério. Quando a gente está quietinho ali, tudo bem, mas quando a ganância surge lá dentro, opa, eu vou querer ganhar isso aí também. É tão fácil ganhar. Ganância é querer ganhar dinheiro fácil, gente. Coisa que não existe. Dinheiro se ganha com trabalho, não facilmente. Mas o homem está lá com os potinhos. E ele deixa você ver onde é que ele coloca. Vem mais um, também cúmplice dele, mas você não sabe, aposta R$100. Acerta onde está a bolinha e ganha. Daí você não se aguenta, eu vou ganhar esse bobinho também. Eu vou lá. E ele deixa você ver. Daí você aposta. Você tem certeza que está ali. Então ele diz: olha, você mesmo pode erguer aí o copinho. Você ergue, dizendo assim: ó, já ganhei. É só erguer o copinho. Ergue, não tem nada lá embaixo. Sabe onde está a bolinha? É uma bolinha de espuma que está debaixo da unha dele. Ele passou o dedo assim, recolheu a bolinha e não tem bolinha nenhuma ali. Você podia botar em qualquer dos 3 que você não ia ganhar. Mas por um momento você se deixou o quê? Iludir. A ilusão. Nós temos essa tendência à autoilusão. Mas a Bíblia está nos chamando a vencermos essa tendência. Observe bem o que Paulo diz aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Irmãos, eu vou dizer algo para os irmãos, que eu creio que é real. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? A palavra fascinou é literalmente seduziu. Quem vos seduziu? Essa é a palavra que Paulo está usando. Está perguntando aos crentes da Galácia: quem vos seduziu para vocês se desviarem do Evangelho? É isso que ele está falando. Quantos crentes não têm uma vida espiritual saudável porque têm se permitido seduzir? Essa é a palavra. Seduzir por seitas, seduzir por igrejas que não estão interessadas em pregar o Evangelho, estão pregando aquilo que agrada ao coração dos homens. Seduzir-se por palavras que parecem doces, seduzir-se por palavras que parecem que são as melhores para aquele momento. Quantas vezes o Senhor chama a atenção disso? Crentes que se permitem seduzir. Mas não. Aqui o Senhor está nos dizendo: ó Gálatas insensatos, deixar-se seduzir é insensatez. Deixar-se seduzir é realmente vencer-se pela imaturidade. Mas aqui Paulo está dizendo: olha, não sejamos como esses. Vençamos a imaturidade. Em quarto e último lugar, a vida cristã saudável é centrada em Cristo.
Esta é a vida cristã saudável, centrada em Cristo, pois o texto claramente diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a primeira coisa que ele diz sobre a vida centrada em Cristo é uma vida que segue a verdade. E eu amo o texto de 2 Coríntios 13:8, quando diz que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Uma vida saudável espiritualmente tem como alvo e centro o Senhor Jesus Cristo. É uma vida cristocêntrica. Algumas coisas sobre isso. Ser verdadeiro, uma vida sem enganos, sem erros, andar de uma forma digna significa seguir a verdade. Mas se nós queremos seguir a verdade e termos uma vida espiritual saudável, eu vou dizer aos irmãos 3 coisas que nós temos que evitar. Para seguir a verdade, nós temos que evitar realmente essas 3 coisas. A primeira delas: aquele que realmente segue a verdade não segue o seu próprio coração. Você já fez uma coisa e depois disse assim: olha, eu fiz porque o meu coração o quê? Mandou. Pastor, eu fiz, mas fiz com todo o meu coração. É justificativo, irmãos? Não. Em Jeremias 17:9 está escrito assim: que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jovens, vocês são os mais propícios a se perderem nesse erro. Ah, pastor, eu estou fazendo isso, ou estou agindo dessa forma, porque estou seguindo o meu coração. Não seja tolo, não siga o seu coração. Seu coração é enganoso. Aquele que está seguindo a Cristo não segue o seu próprio coração. E, em segundo lugar, não se baseia em sua própria sinceridade. Já viu uma pessoa cometer um erro? Usaram uma palavra que não sei se os irmãos usam: bizonho, triste, tolo. E diz assim: eu fiz isso, mas fiz sinceramente. Eu sinceramente errei. Tem diferença? Eu pergunto aos irmãos: vocês acham, sinceramente, viu, que existe alguém sincero no inferno? Sim ou não? Eu creio que tem muita gente sincera no inferno. Sinceramente errados. Sinceramente equivocados. Muito sinceros, mas errados. Seguiram o seu coração, não fizeram por maldade, eram sinceros. Em terceiro lugar, não tome por juiz a sua própria consciência. Sabe por quê? Porque ela pode estar cauterizada. Cauterizar a consciência quer dizer que ela está insensível. Olha, pastor, eu agi dessa forma, mas a minha consciência não me acusou. Ela pode estar cauterizada e por isso não te acusando. Sigam a verdade, sem seguir o seu próprio coração, não se baseando em sua sinceridade e não tomando por juízo a sua própria consciência, mas Deus. E, em segundo lugar, busquem o crescimento de 3 formas. Primeiro, alimente-se corretamente. Paulo diz aos Coríntios: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis. Sabe por que muitos crentes não vivem uma vida espiritual saudável? Porque não crescem no conhecimento da palavra de Deus. Querem ficar sempre na superfície. Querem ficar sempre naquilo que vem na superfície, mas não buscam os tesouros da palavra de Deus. Em relação à palavra de Deus, nós temos que ser como os arqueólogos. Eles descobrem verdadeiros tesouros enterrados, às vezes profundamente. Os retiram de lá com grande esforço, com grande trabalho, depois de dispensarem muito tempo. Assim deve ser o cristão. Alimenta-se corretamente. Paulo diz ali, com carne, com aquilo que mantém realmente força ao seu organismo. Em segundo lugar, buscar o crescimento quer dizer que você tem que abandonar a negligência para ouvir. Aos Hebreus é dito: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Eu ouvi uma coisa alguns dias atrás sobre a linguagem do corpo, muito interessante. Você já esteve conversando com alguém e a pessoa simplesmente cruzou seus braços enquanto te ouvia? Você já fez isso ouvindo alguém? A pessoa está falando com você ali na sua frente e você, cruza os seus braços.
Na linguagem do corpo, o que isso significa? Está aqui, bracinho cruzado. É simplesmente dizendo, ó, você está aí falando a sua ladainha, mas eu já fechei meus ouvidos há muito tempo para você. Você já notou como a gente pode fazer isso com Deus também? Ser negligente para ouvir? Você já contou quantas mensagens você ouve no mês? Quantas mensagens você ouviu em julho? E quantas você se lembra? Talvez enquanto você não ouvia a mensagem, você não estava assim também? Fechados os ouvidos para aquilo que Deus tem a falar? Em terceiro lugar, se você está buscando o crescimento, verifique se não há necessidade de voltar ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quantos crentes hoje, irmãos, têm necessidade de voltar ao primeiro amor quando conheceram Cristo? Estão tão frios espiritualmente, não estão saudáveis espiritualmente porque não estão crescendo, não estão vencendo a imaturidade, não estão sendo cristocêntricos em sua vida, estão levando a vida cristã de qualquer jeito, estão levando a vida cristã aos trancos e barrancos, como se diz. Simplesmente a igreja, a vida cristã, a oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com Deus se tornou simplesmente um hábito e não a coisa mais importante do dia. E não há como ter uma vida cristã saudável dessa forma. Concluindo, uma igreja saudável é resultado de uma vida cristã saudável. Observe o verso 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Uma igreja saudável é uma igreja que se edifica em amor. Mas ela só é saudável quando seus crentes são saudáveis. Quando realmente nós temos uma vida cristã saudável. O encorajamento que eu lhe dou nessa noite é: eu sei que você pode se preocupar muito e deve com a sua vida física, com a saúde do seu corpo. Mas atente para quanto a Bíblia tem dito de você se preocupar com a saúde da sua alma. Sabe por quê? Lhes dou alguns motivos. Sabe qual é o pior engano desse mundo? O pior dos enganos, o rei de todos os enganos, é você achar, pensar que está andando para o céu, quando na realidade você está andando para o inferno. E sabe por que alguns podem chegar a esse engano? Porque realmente nunca levaram a sério a vida cristã. Nunca levaram a sério o que Deus está falando com eles. A palavra de Deus bate e volta, bate e volta, bate e volta, mas nunca entra no coração. A gente tem que temer, e a Bíblia nos chama a atenção para isso. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Você já pensou, imaginar que está andando para o céu, correndo o risco de estar andando para o inferno? É um risco que eu não quero correr na minha vida. Eu quero ter muita certeza sempre que eu fiz a escolha certa e eu fiz verdadeiramente. Em segundo lugar, é muito perigoso achar que nós estamos agradando a Deus quando não estamos agradando. É muito perigoso achar que estamos sendo fiéis ao Senhor quando na realidade nós estamos levando a vida cristã como brincadeira, como coisa sem valor. É muito perigoso, irmãos. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, e Ele diz assim aos Gálatas, que Deus não se deixe escarnecer. Nota isso, Deus não se deixe escarnecer. Deus não admite zombaria. É isso que Ele está dizendo. Ele não admite aquele sujeito que está se fazendo de crente quando não é, ou aquele sujeito que está se fazendo de um crente espiritual, sincero, verdadeiro, um cristão realmente com tudo de bom que você possa imaginar, mas que não é nada disso. Deus não admite tal coisa. Você pode enganar as pessoas por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, pode enganar por muito tempo, mas a Deus você não engana por nenhum segundo. Não vale a pena ser um crente hipócrita que usa uma máscara. Crente saudável não é crente hipócrita. Crente saudável não usa máscara. Crente saudável não tem problema com aquilo que está acontecendo na sua vida. Ele revela e diz: irmãos, orem por mim, eu estou passando por isso, me ajudem. Ele não é o tipo de crente que simplesmente está se fazendo de algo que ele não é.
Um crente saudável é aquele crente que não abre na igreja simplesmente a sua boca para louvar a Deus. Ele abre o seu coração. Ele vem para a igreja grato por aquilo que Deus tem feito por ele. Ele vem para a igreja grato pelo Deus que ele é para si próprio. Agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por quem Tu és na minha vida e pela salvação que me deste. Um crente saudável é um crente que todos os dias olha para a cruz e tem a plena certeza que foi aquela cruz que o livrou do inferno, porque ele jamais merecia o céu. Um crente saudável, ele não fica exigindo as coisas de Deus, porque a única coisa que Deus podia exigir dele era a condenação. Estava caminhando para o inferno, e foi o sangue de Jesus na cruz que mudou essa realidade. Um crente saudável conhece Jesus, edifica a igreja, edifica a sua família, edifica todo mundo que está em roda dele. Você é um crente saudável? Ou você é um crente doente? Que tipo de crente você é? Irmãos, se alguém aqui é um crente que está vendo, está verificando que as coisas não são saudáveis na sua vida, a igreja está aqui para ajudar, os pastores estão aqui para ajudar, a liderança está aqui para ajudar. Mas a gente não pode ajudar se você não abre o seu coração, não reconhece as coisas que tem na sua vida. Toda a liderança dessa igreja está disposta a ajudar todo aquele que necessitar. Mas notem, a ajuda começa por você mesmo, por você cuidando da saúde da sua alma, por você cuidando realmente da pureza da sua vida. Havendo necessidade, estamos aqui sempre prontos a ajudar todos os irmãos, mas em primeiro lugar o passo tem que começar por você. Decidir ser um crente saudável, que anda nos caminhos do Senhor. Vamos fechar os olhos e vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos.